Contato com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. Thank you for calling In Touch Ministries. My name is David. How may I serve you today? I was wondering if you could pray with me. Thank you for calling In Touch Ministries. My name is Chantel. How may I serve you today? Hi, I already do receive the... Thank you for calling In Touch Ministries. My name is James. How may I serve you today? Thank you for calling In Touch Ministries. Hi, I just wanted to say thank you for your program. Thank you for calling In Touch Ministries. My name is Antonia. In Touch had been a part of my life since I was 19 years old. My dad handed me a cassette tape of Dr. Stanley on the life of David. Every Sunday morning, we were watching Dr. Stanley, and so many questions that I have growing up, God used Dr. Stanley to answer those questions to me. God used Dr. Stanley in Chile, South America, to transform the path of my life. And then so many years later, come here and start working at In Touch Ministries. Only God can make that happen. Thank you for calling In Touch Ministries. My name is Rebecca. How may I serve you today? Our partners reach out to us in response to Dr. Stanley's messages on radio or television, and so they're responding back to us either by phone calls or by emails. They write letters. We personally respond to about 120,000 partner responses each year. We're open 24 hours, 7 days a week, and our partners can call at any time. We're here available to be praying for them. Love to send you that message. You know, we reach millions, but we minister to the individual. And we recognize that we represent Dr. Stanley. So partners call us because they trust Dr. Stanley, and so therefore they feel they can trust us as well. And I always think that there's somebody out there looking for what to do, trying to figure out life. And then somehow they turn on the message. They turn the radio. And in a moment of desperation, they listen to Dr. Stanley's message and they call us. We listen to the partner. We let them speak and talk and pour out to us whatever they're going through. So I remember being very new here, and one of the first very difficult calls that I took was a lady. And she said, so my husband and I have been longtime listeners, and he has been struggling with cancer. And these are his final hours. We're in the hospital. And I wanted the last thing he heard was someone from In Touch praying with him. And in that moment, you feel so inadequate. So she placed the phone against his ear, and I just remember I gripped my chair and I just took a breath and I said, okay, Holy Spirit, here we go. You may not find God in the news, you may not find God in the media, in the secular media, but God is at work. We see it. We're getting more calls, we get more contact, we get more people asking questions. So God is at work. And In Touch Ministries, I think, is filling that gap that is there, that honest and trustworthy word, message that can change people's lives. Thanks for calling In Touch Ministries. My name is Monty. How may I serve you today? A seguir em Contato, a vontade de Deus para a sua vida. Onde a vontade de Deus se encaixa em sua vida. Isto é, você pede por sua direção, sua orientação, sua provisão, ou você simplesmente acorda de manhã e decide como vai viver o dia? Ou você não pensa muito nisso? Você é uma daquelas pessoas que meio que anda pelas mesmas trilhas todos os dias? E contando que você tem o que quer, o que você acha que precisa, você verdadeiramente não pensa muito em Deus. Quando eu penso nisso e penso em como as pessoas agem sem Deus em suas vidas, sou trazido de volta para quando eu vim pela primeira vez para a primeira igreja batista. Eu vim como um pastor associado. E havia 60 diáconos e haviam 7 homens que dirigiam tudo. E como eu não tinha nenhuma autoridade, eu não era um perigo para ninguém. E eles me deixavam participar das reuniões. E eu estava sentado nessa reunião, eu nunca vou esquecer.
E eles entraram em um pequeno debate, discussão. Eles não conseguiam se decidir, não conseguiam tomar uma decisão sobre algo. Isso continuou por uns 45 minutos ou mais. Eu pensei, não estamos chegando a lugar nenhum. Então, quando eu disse, por que não perguntamos qual a vontade de Deus sobre isso? Nunca vou esquecer a reação. O homem sentado à minha direita era um advogado. E ele disse, deixe Deus fora disso, isso é negócio. Bem, quando ele disse isso, minha resposta foi, como você pode deixar Deus fora dos negócios de Deus? Porque a vontade de Deus, que vivamos de uma certa maneira, é a vontade de Deus que afeta cada coisa que fazemos e dizemos. A vontade de Deus é o nosso guia. A vontade de Deus é o princípio pelo qual todos nós devemos viver a cada dia. Não faz diferença quem você é. Mas se você nunca pede direção a Deus em sua vida, o que você está dizendo por sua conduta, sua atitude é: eu consigo sem Ele. Não preciso da direção dele, nem da ajuda dele. Eu posso conseguir sem ele. Quando você vive dia após dia, sem consultar a Deus, perguntando, Senhor, qual a sua vontade? O que te agrada? O que te honra? Se eu viver dia após dia sem perguntar isso, o que estou dizendo é que não preciso dele. Eu nunca diria que eu não preciso de Deus. Bem, quanto à sua conduta e quanto aos seus hábitos, você age como se não precisasse dele ou como se precisasse dele? Se você crê que Deus tem uma vontade soberana sobre sua vida, o que ele tem, se você acredita no que a Bíblia diz sobre Deus e nosso relacionamento com ele, então, como você vai dia após dia sem perguntar, Senhor, o que você quer que eu faça sobre isso? O que você quer que eu faça sobre essa compra? Sobre este relacionamento? Sobre minha atitude? Sobre minhas despesas? Sobre como eu lido com o dinheiro e com as pessoas? Em outras palavras, se você vai dia após dia e não pede orientação e direção de Deus, o que está dizendo é, posso lidar com isso? Que tolice! Que tolice pensar que você pode lidar com a vida sem Deus na sociedade em que você vive ou em qualquer sociedade. E uma das coisas interessantes que eu quero ler nas Escrituras, aqui está Jesus, em seu caminho para a cruz, no capítulo 22 de Lucas, se você quiser olhar por um instante. Seu ministério está chegando ao fim, fisicamente, e ele conhece a vontade do Pai. Ele tem orado sobre isso, ele sabe disso há muito tempo. 30 anos como carpinteiro em algum lugar por aí. E agora ele tem sido um evangelista, ensinando a palavra de Deus. E o versículo 39 do capítulo 22 diz: Então saiu e prosseguiu, segundo o seu costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiam onde ele costumava ir. Aquele era o seu lugar de oração. Agora, o que ele está fazendo? Porque a cruz está próxima e está chegando o próximo dia. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. Ouça o que o Filho de Deus está orando. Pai, se tu quiseres, passa de mim este cálice. Ou seja, existe alguma outra maneira de nós adquirirmos a redenção para toda a humanidade e escaparmos da cruz. Mas não se faça a minha vontade, mas seja feita a tua. Jesus, que é o Filho de Deus, perguntava ao Pai, existe algum outro caminho além do caminho da cruz? E, é claro, não havia. O que queremos dizer sobre a vontade de Deus? Se alguém lhe dissesse, você está vivendo na vontade de Deus, como responderia isso? Bem, não pode responder a menos que saiba o que é. Então, ouça isso, a vontade de Deus é aquela que Deus aprova e determina realizar, diz respeito às escolhas de Deus sobre o que fazer e o que não fazer. Pense nisso. Aquilo que tem a aprovação de Deus, que determina realizar, diz respeito às escolhas de Deus do que fazer e do que não fazer.
Qual foi a última vez que você disse, Deus, o que você quer que eu faça sobre isso? Deus e o meu relacionamento com ela ou com ele. Deus e sobre o meu trabalho. Senhor, para que faculdade quer que meus filhos vão? Deus e sobre meu relacionamento com este homem ou esta mulher. Senhor, e sobre onde você quer que eu more? Senhor, e sobre eu mudar de emprego? Qual foi a última vez que você se abriu ao Deus Santo, que conhece tudo e tem o seu melhor interesse no coração? Qual foi a última vez que você abriu seu coração e disse, Senhor, mostra-me sua vontade? O que você quer que eu faça? Há muitas pessoas que acham que não precisam da vontade de Deus. Elas vivem suas vidas da maneira que querem viver, mas são infelizes. E muitas pessoas são infelizes e não se voltam para Deus porque acham que são espertas o suficiente para descobrir isso. Porque temos tanto alcoolismo e tanta drogas. Drogas, sexo e todo o resto. As pessoas estão procurando algo para satisfazer esse sentimento interior que elas têm, procurando por algo que as faça felizes, procurando por algo ou alguém que lhes traga a plenitude, quando só Deus pode fazer isso. Deus não nos fez, não nos equipou para vivermos felizes, em paz e eternamente sem Ele. Não, você não foi feito assim. Somos feitos para depender do Deus Todo-Poderoso. E aqui está o próprio Senhor Jesus Cristo. Existe alguma outra forma, reconhecendo a sua dependência do Pai? E em sua vida pessoal, com que frequência pergunta a Ele sobre as decisões que precisa tomar? Sempre haverá decisões. Ou perguntamos a Ele ou não perguntamos. Veja em 2 Pedro 3 por um momento. 2 Pedro capítulo 3. É um versículo muito interessante das Escrituras. 2 Pedro 3,17. Ouça o que ele diz. Vocês, pois, amados, sabendo disso de antemão, fiquem atentos para que não sejam levados pelo erro de homens sem princípios e caiam de sua própria firmeza, ou seja, qualquer um de nós pode tropeçar e cair. Deus quer que nós olhemos para Ele, dependendo dEle, confiando nele, para que todos os dias, quando acordarmos, estejamos pedindo ao Senhor que nos dê direção para a nossa vida naquele dia. Você não sabe quem vai encontrar. Você não sabe se vai chegar no seu trabalho ou não, se seu marido ou esposa estará em casa quando você chegar ou não, ou com que seus filhos estão metidos na faculdade. Ou seja, você está vivendo sua vida em um relacionamento com Deus, está buscando a vontade dEle, seu propósito e plano para a sua vida, ou vivendo por viver. E você o invoca quando sente que realmente precisa dele. Quando alguma coisa ultrapassa a sua capacidade de lidar. Deus tem a melhor vontade para cada um de nós. Ele tem o melhor plano para nós. Ele não guarda segredo. Você não precisa fazer isso ou aquilo para descobrir o que Deus quer que você faça, você precisa perguntar a Ele e estar disposto a fazer o que Ele diz. Mas a maioria das pessoas nunca para considerar. Devo comprar isso? Devo me casar com ele ou ela? E tomam decisões por conta própria sem Deus. Quando Jesus, o Filho de Deus, naqueles momentos críticos da vida dele, demorou um pouco mais para dizer: quero ter certeza se existe alguma outra maneira. E é claro, o Pai disse o caminho da cruz, é isso. Então você diria que vive pela vontade de Deus em sua vida? Ou você decidiu que pode lidar com isso sozinho? Agora lembre-se disso, porque Ele é onisciente. Deus tem um plano e uma vontade para a sua vida. Ele tem o melhor plano e Ele tem a vontade que te serve perfeitamente. Seus talentos, seus dons, suas habilidades, tudo sobre você encaixa no que Deus quer fazer em sua vida. Você diz, bem, mas eu não sou tão habilidoso quanto as outras pessoas. Bem, eu entendo isso. Por exemplo, se alguém me colocasse em seu time de futebol, provavelmente iam perder. Ou se eu estivesse em uma oficina mecânica, eu não ia saber o que fazer. Há muitas coisas às quais não me encaixo. Há muitas coisas que não estou equipado. Mas você está equipado para algo. Ou seja, Deus não te deixou de fora. Você pode se sentir bem às vezes. O que minha vida importa? Sua vida importa? Porque lembre-se disso. Quando Jesus morreu, Ele tinha você em mente. Ele tinha cada um de nós em mente. Tinha o mundo em mente.
Você diz, isso aconteceu há 2000 anos atrás. Porque ele diz que devemos orar a ele e falar com ele agora. Falar com ele diariamente, escutá-lo, pedindo orientação, porque Deus no céu está ouvindo. Ele quer ouvir de nós. Não há um único aspecto de sua vida que você deva apenas apagar do seu relacionamento com Deus. Precisamos dele em tudo. Você precisa dele no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho, em todas essas coisas mecânicas que acontecem em sua vida. Todos precisamos dele. E seguir dia após dia e não ler a sua palavra, dia após dia e não pedir a ele direção e orientação em sua vida, é dizer, eu não preciso dele. Ah, sim, eu preciso dele. Quando foi que você se ajoelhou e falou com ele? Quando você implorou a Deus para lhe dar sabedoria e direção? Quando você teve que tomar uma decisão importante e você disse, bem, Senhor, não vou tomar essa decisão até que você me mostre o que fazer? Ou você simplesmente foi em frente e fez sem ele? O Deus Santo quer o melhor para você. Não há nenhum lugar nas Escrituras que você possa descobrir que Deus não quer o melhor para você. Mas está perguntando a Ele, está buscando sua direção, ou seja, a vontade dele, ou você está perguntando por alguma outra coisa. Agora, Deus não nos julga comparando-nos com outras pessoas. Ele tem um plano para a sua vida. Mas quem quer que sejamos, onde quer que estejamos na vida, buscando a vontade de Deus, a mente de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus, o que Ele quer no próximo passo em sua vida. Você tem filhos, você tem netos, quando foi a última vez que você tocou no assunto? Ouça-me com atenção. Muito cedo na vida dessa criança, você deve apresentá-la a esta verdade que Deus tem uma vontade e um plano para a sua vida. Eu posso me lembrar, assim que meus 2 filhos nasceram, eu descia da cama todas as noites em que estava em casa e fazia essa oração. Mostra a Wendy, mostra a Beck sua vontade na vida deles. E eu diria isso a ele muitas e muitas e muitas vezes. Você peça a Deus que Ele mostre a vontade dele para a sua vida. Peça a Deus que Ele mostre a vontade dele. Eles cresceram crendo nisso. E você apenas olha o que está acontecendo nas faculdades, olha o que está acontecendo, toda essa embriaguez e sexo, toda essa bagunça. Você sabe o que eles estão procurando? Procurando algo para satisfazê-los. Avós, avô, mãe e pai, vocês têm a responsabilidade de apresentar seus filhos a Jesus Cristo, e não somente isso, precisam fazer parte da vida deles, interferir na vida deles, inserir sua opinião na vida deles, lembrando-lhes que eles não podem ser um sucesso no que Deus os chamou para fazer longe de Jesus Cristo. Eles podem conseguir muito dinheiro, podem fazer um monte de coisas. O mundo pode pensar que eles são absolutamente fantásticos. Pensam em todas essas pessoas que você nem consegue contar o dinheiro delas. Mas pode contar com isso. Não são felizes. Sem Deus você não pode ganhar dinheiro suficiente. Ouça, quando você vive no pecado, você não pode fazer nada até lidar com o problema do pecado. E é por isso que há tantas outras coisas sobre as quais estamos falando. Deus ama você. Ele tem uma vontade e um plano para a sua vida. Você diz, bem, tenho 50 anos, acabei de ser salvo, qual a vontade de Deus? Ele te pega onde você está e ouça. Ele sabe como superar o seu passado. Apagar todos os erros? Não. Mas o que ele fará é capacitá-lo a superar os erros, permitir que você tenha uma visão diferente da vida. Para capacitá-lo a ter um relacionamento com Jesus Cristo que irá te surpreender. Todos cometem erros, todos pecam, todo mundo caiu no seu devido tempo sobre alguma coisa. Deus quer o melhor para nós, ouça, até o último dia de nossas vidas. Não é interessante o que Deus tem que fazer às vezes para nos fazer pensar? E pensar com sabedoria, pensar com sobriedade? E fazer as perguntas certas, Deus, qual a tua vontade para a minha vida? Vida é um negócio sério. E Deus quer ser o centro de sua vida. Ele quer estar no eixo de sua vida. Ele está disposto a lhe dar orientação, está disposto a lhe mostrar a verdade, mas você tem que entregar sua vida a Ele. Estou simplesmente dizendo que vida é algo sério. É sério sobre os seus filhos, sério sobre os seus netos, é sério sobre o seu futuro, com quem eles se casam, como eles vivem suas vidas. A vida é um negócio sério. E Jesus pretende que você e eu vivamos nossas vidas em submissão à sua vontade, porque isso é o melhor. Você acha que Deus teria um plano para a sua vida que seria horrível? Não teria. Isso significa que o plano dele é sempre fácil? Não. Há muitas pessoas que passam por coisas muito difíceis na vida. Não significa que Deus não se importa, nem que estejam fora da vontade de Deus. Mas significa que Deus confiou neles.
em uma situação e circunstância que eles têm que depender dele, de maneira que talvez alguns de nós não dependam. Então, quando eu penso em qual a vontade de Deus, essa é a pergunta que cada um de nós deveria fazer. Deixe-me te fazer essa pergunta. Qual a última vez que você disse a ele, Senhor, qual a tua vontade para a minha vida nesse momento? Você diz, bem, eu cometi erros. Então não há esperança para mim. Sim, há esperança para você. Começa com confissão, arrependimento e entrega da sua vida a Deus. Ouça-me com atenção. Se está ouvindo, diga amém. Você não pode entrar em uma confusão que Deus não possa te tirar. Pode ser doloroso, mas Ele te ajuda a passar. Deus ama você. Ele sabe por que cometemos erros. E eu estou te dizendo, amigo, você vai fazer uma bagunça em sua vida. Se você não crer em Deus para te dar orientação e direção na sua vida, ninguém pode te guiar como Deus pode. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe as limitações de sua vida. Ele sabe as coisas que você perdeu. Conhece os desejos do seu coração. Ele sabe que você não tem o que outras pessoas têm. Mas Ele sabe, porque Ele criou você. E Ele quer que você tenha um senso de realização na vida. Ele não quer você miserável. Ele quer que você tenha uma sensação de realização na vida. Você o reflete se você confiou nele como seu salvador. Deus quer o melhor para você. E Ele está disposto a fazer o melhor para você. Se você entregar sua vida a Ele, renda-se a Ele, faça a pergunta a Deus, o que você quer que eu faça nessa situação? Ele vai responder a pergunta. Deus não vai se fazer de surdo para você. Não faz nenhuma diferença o que você fez, onde você esteve, com quem você fez e a bagunça que você fez. Ele vai ouvir. Se você clamar a Ele, Ele vai. Se quiser saber o que Ele fará por você, veja com atenção. Antes de tudo, olhe para a cruz. Isso é o quanto Ele te ama. É o que Ele tem feito por você. Antes de tudo, morreu para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Ele morreu para poder perdoá-lo pela bagunça que você fez em sua vida. Ele morreu para poder tornar possível te tirar daquilo, para te dar um novo começo, nova esperança. Nunca vou me esquecer uma senhora que estava sentada na segunda fila no domingo. Coloquei uma das minhas fotografias na tela. Era uma foto de um veleiro e havia sido destruído. Então, o cara estava trabalhando nisso, eu andei ao redor dele apenas 2 vezes e voltei e disse, é melhor eu fotografar isso por algum motivo. Tirei uma foto. Bem, ela estava sentada na segunda fila. 2 semanas depois, ela disse, eu quero te dizer algo. Eu mal posso te dizer isso. Ela disse, eu tinha feito uma bagunça na minha vida. Pronta para desistir. Ela disse, quando você falou sobre aquele barco, e aquele velho barco ia velejar de novo, ela disse, Deus falou comigo. E você também vai. Você vai velejar de novo também. E eu posso dizer para você hoje, você acabou de ouvir a verdade, isso é tudo. Pode ter sido reconfortante ou muito desconfortável, mas eu imploro a você, em nome de Jesus, não ignore o que você ouviu, porque você tem a oportunidade de Deus mudar a sua vida a partir de hoje. Te contar mais uma história. Comprei um carro em um outro estado e tiveram que trazê-lo para mim. Não que eu não poderia ter comprado aqui, só aconteceu para ver o que eu queria lá. E, então eles trouxeram para mim nesse caminhão, estava tudo coberto, e esse sujeito descobriu, eu mal posso contar isso. Quando ele colocou o meu carro na garagem, ele disse, Dr. Stanley, eu quero te dizer algo. Eu estava na prisão. Fiz uma bagunça em minha vida. E podíamos ouvir as fitas e, às vezes, um rádio. A razão por que estou tão feliz em trazer esse carro é que eu estava ouvindo. E Deus mudou minha vida. E eu considero uma honra apenas trazer esse carro para dizer obrigado por pregar a verdade que chegou até mim e me salvou. E Deus o salvará se você o permitir. Ele vai mudar a sua vida se você permitir, essa é a minha oração.
Pai, te amamos, te louvamos, te agradecemos. O seu objetivo não é nos julgar, mas nos amar. Nos perdoe dos nossos pecados. Nos dê essa incrível segunda chance. Você não disse que tínhamos que merecer. Você apenas disse se renda. E oro para que cada pessoa que ouve essa mensagem não consiga escapar da verdade. E seja sábio o suficiente para entregar a vida a Ti. Ora para os que estão sentados aqui, não salvos, que confessem seus pecados a Ti, Senhor. Entreguem sua vida, os dê um novo começo. E qualquer um assistindo ou ouvindo, onde quer que estejam no mundo, perceberão que Tu também estás lá. Fará por eles o que dissemos. Não importa o quê, não importa onde estiveram, não importa a bagunça que fizeram na vida. Você é o Deus de uma segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª chance. E eu oro para que Tu abençoes cada pessoa que se volta para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.